Leandro, e aí? Pelo menos a gente sabe que o apoio que a gente viu e que o Michael Schellenberger, entre outros jornalistas, comprovaram que havia esse apoio do governo americano, do governo Biden-Harris, né? Apoio, financiamento, com envolvimento do FBI, da CIA, para a implementação da censura aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu ainda não me acostumei com a ideia, lá no Brasil, isso não vai ter no governo Trump. Quer dizer, já demos um passo adiante no rumo certo. Sim, tem toda a questão brasileira, né? E de fato eu acho que tem uma circunstância muito positiva para que se passem projetos que coloquem pressão em autoridades não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que atentem contra a liberdade de expressão, que atentem contra a democracia. Mas a gente sabe que o grande, né, protagonista com muita força institucional, muita força internacional é a União Europeia. A União Europeia tem, né, todo um arcabouço anti-liberdade de expressão. Inclusive, já tivemos recentemente ameaças contra o Twitter, contra o X. E chamou minha atenção hoje mais cedo uma fala do J.D. Vance, né, que é o vice-presidente, dizendo o seguinte: se a União Europeia impor sanções contra o X, que essa é a ameaça, inclusive o francês que estava à frente do comitê, né, responsável por essa ameaça, teve que sair depois que foi mais agressivo, dizendo que um dia antes do debate entre Trump e Kamala Harris, ele fez uma cartinha dizendo que lembrava o X que deveria haver uma avaliação, né, um monitoramento de mensagens falsas que poderiam intervir na eleição americana. O que a União Europeia tem a ver com isso, né? Mas enfim, isso foi demais até para os europeus, ele teve que sair. Mas o J.D. Vance deu uma entrevista dizendo que se a União Europeia colocar sanções contra o X do Elon Musk, os Estados Unidos retirariam recursos da OTAN. Né? Vejam o quanto grosso os caras estão falando. E o quanto essa situação, essa questão da liberdade de expressão é importante para o projeto do Trump. E é esse tipo de coisa que faz a diferença no mundo. Porque o Brasil, ok, né? A gente é brasileiro, a gente tem essa luta que não vai parar nunca de restabelecer a democracia e a liberdade no Brasil, mas o Brasil é um país periférico, não tem tanta importância no mundo. E o próprio arcabouço da censura no Brasil vem da União Europeia. Várias vezes os ministros deram como exemplo a União Europeia para justificar a censura e a perseguição contra a direita. Né? Então, é esse tipo de postura, como a do vice-presidente hoje, que deu o tom, ou dá o tom, do que nós podemos esperar para esses próximos 4 anos. Mas eu acredito que sim, né, sobre o que vocês estavam falando antes, existe uma boa chance de nós termos uma pressão grande. Não podemos esquecer que o Jason Miller, o chefe, basicamente, da campanha do Trump, já teve, né, que ficar retido no Brasil por 4 horas. Nós tivemos o Elon Musk sendo perseguido. Não podemos esquecer que o Elon Musk está num dos inquéritos lá, a lista interminável, né, de inquéritos abertos pelo Supremo. Ele é investigado. E agora ele é um dos sujeitos mais poderosos do mundo. Não só economicamente, já era o sujeito mais rico, mas agora ele é um dos braços direitos do Donald Trump. Para vocês terem uma ideia da proximidade do Elon Musk com o Trump, ontem teve uma ligação entre o Zelensky, o presidente da Ucrânia, e Trump. Quem apareceu de surpresa no call para falar um pouco com o Zelensky? O Elon Musk. Então veja o nível de proximidade do Elon Musk com a administração Trump. E tudo indica que ele vai ter alguma posição no governo. Ele falou de um comitê sobre aumento de eficiência do governo americano, né, que ele gostaria de participar desse comitê. E aí a esquerda aqui já entra em polvorosa, porque aumento de eficiência envolve cortar, né, cargos. Não podemos esquecer que ele entrou no Twitter, comprou o Twitter e cortou 80% dos empregos ali, e a empresa continuou operando e até aumentou, né, o seu público. Então imagina o que o Elon Musk pode fazer no governo americano, que a gente sabe que é o maior empregador do mundo. Né? Imagina quanta gente está ali escorada em emprego sem produzir nada, né? Assim como acontece em outros lugares do mundo. O Brasil, um grande exemplo.
Então, eu acho que esse pessoal está comprando briga ou está fazendo pouco de algo que é bem sério, né? Talvez a gente venha a ter mais detalhes sobre isso no início do ano que vem. Ainda tem o Rick Scott, né, que está cotado para assumir a presidência do Senado, que também tem contato com parlamentares brasileiros, conhece bem a situação do Brasil. Quer dizer, o Rick Scott assumindo a presidência do Senado, né, eu acho que aí sim os Estados Unidos vão olhar para o Brasil. O Elon Musk há pouco tweetou apoiando o Scott como líder do Senado do governo Trump, ou seja, e para quem não conhece, esse senador americano aqui, que já foi governador da Flórida, ele é anticomunista até o tutano. Ele fez uma série de anúncios, eu vi aqui, né, na TV americana, falando sobre os crimes do comunismo, falando sobre Cuba, falando sobre Venezuela. Então, esse sujeito é, como se diz lá no Rio Grande do Sul, faca na bota. Se ele for o líder do Senado do governo Trump, vem chumbo grosso aí pra cima desses caras. Isso não tem dúvida alguma. Careca versus careca, vai ser bom, hein? Teve uma enquete, né, no X, com 3 opções para a presidência do Senado, e nessa enquete deu 93% de votos para o Rick Scott. E a gente espera, e o Elon Musk foi lá e comentou, é interessante. Então a gente espera sinceramente que o Rick Scott vença. Eu acho que é a primeira grande batalha do governo Trump, porque os outros 2 nomes, eles são meio... O Ruschel falou faca na bota, os outros 2 são meio faca nas costas. Por isso que o apoio está tão massivo assim para o Rick Scott, porque tem que ser ele, né? O problema é que essa votação é com cédula fechadinha, né? Então é a primeira grande provação já do governo Trump. Só para complementar, claro. Uma coisa que a gente não falou muito aqui, mas eu acho que é primordial. O Trump tem uma outra disputa agora pela frente, que é conseguir fazer o que ele já falava lá no primeiro mandato, né? Drain the swamp, drenar o pântano. E isso é muito difícil, porque ele está lutando contra o Deep State, aquele grupo de pessoas não eleitas que efetivamente mandam nos Estados Unidos há décadas, né? Ou vocês acham que ele sofreu esse atentado por acaso, né? E 2 atentados, basicamente, ao longo aí dos últimos meses. A gente está falando de gente que não quer perder o poder. E a maior prova que existe isso aqui nos Estados Unidos é o seguinte: nós temos um presidente que está claramente, né, em declínio cognitivo muito sério, que todo mundo sabe que não tem mais capacidade nem de saber onde está, não pode ser deixado sozinho, né? E os Estados Unidos continuam andando. Ou seja, quem é que está dando as cartas? Quem é que está mandando efetivamente? Quem é que está tomando as decisões? E a gente sabe que, infelizmente, esse Deep State conta com pessoas, com colaboradores dos 2 lados. Não é só o Partido Democrata. Tem o Partido Republicano também, né? Então, vai ser um desafio gigantesco do Donald Trump de desmantelar esse sistema podre. E a gente vai ter o primeiro sinal aí pela eleição da liderança no Senado, né? Porque no Senado é onde efetivamente reside o poder político aqui nos Estados Unidos. E a gente já vê movimentos para frear esse movimento de limpeza que o Trump quer fazer.